Regulamentar a prostituição ou não? Regulamentação da prostituição no Brasil. A proposta, as críticas e possíveis cenários. André Corbett Fábio e Juliano Domingos de Lima, 28 de outubro de 2016. Projeto de Lei Gabriela Leite quer regulamentar a prostituição. Desde 2002, a prostituição é reconhecida pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação profissional. Ela ainda não é, no entanto, regulamentada. Na avaliação de algumas militantes e prostitutas, isso torna impossível diferenciar o exercício da atividade da exploração sexual, que ocorre em parte dos milhares de locais onde sexo é comercializado no Brasil. Um dos defensores do ponto de vista de que é necessário deixar mais clara essa diferença é o deputado federal Jean Willis Pissol. Ele resgatou em 2012 o projeto de lei de 2003 que regulamenta a prostituição. Batizado de Projeto de Lei Gabriela Leite, em homenagem à prostituta ativista que morreu em 2013, ele foi elaborado em parceria com a Rede Brasileira de Prostitutas. O documento propõe alterações no Código Penal e vale para prostitutas cisgênero com a identidade de gênero correspondente ao sexo, ou transexuais, mulheres ou homens. O projeto distingue de forma clara a prostituição da exploração sexual, que é ilegal, ambos hoje marginalizados e não fiscalizados pelas autoridades competentes. E também permite casas de prostituição que atualmente são ilegais. É improvável que o projeto seja colocado em votação em breve devido à composição conservadora do Congresso. A proposta recebe, no entanto, atenção de prostitutas militantes e é combatida por parte do movimento feminista, já que a prostituição é exercida principalmente por pessoas do gênero feminino. Entendo o que o projeto propõe e quais as críticas direcionadas a ele. O que diz o projeto? Exploração sexual. O projeto de lei estabelece que a obrigação de prestar serviço sexual é pessoal e intransferível. A exploração é vedada. Quem se apropriar de mais de 50% da renda obtida pela prostituta, não pagar pelo serviço ou obrigar alguém a se prostituir mediante ameaça ou violência, seria considerado explorador sexual. Rufianismo. Atualmente, o rufianismo, mais conhecido como cafetinagem, é completamente proibido, ou seja, qualquer um que se aproprie de parte da renda de uma prostituta está cometendo um crime. Com a mudança na lei, se enquadra nesse crime quem realiza a exploração sexual, ou seja, se apropria de mais de 50% do rendimento de uma prostituta ou facilita o deslocamento para dentro ou para fora do país de alguém que seja submetido à exploração. Casas de prostituição. Atualmente proibidas, casas de prostituição passariam a ser permitidas, contanto que não se exercesse nela exploração sexual. A prostituta poderia trabalhar nesses locais como autônomas ou em cooperativas. As casas de prostituição, onde há prestação de serviço e condições de trabalho dignas, não são mais punidas, afirma o projeto. A aposentadoria especial. A lei também avalia que profissionais do sexo se sujeitam a condições de trabalho aviltantes, sofrem com o envelhecimento precoce e com a falta de oportunidade da carreira que cedo termina. Por isso, teriam direito à aposentadoria especial pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, obtida após apenas 25 anos de contribuição, 10 a menos do que a aposentadoria regular para mulheres. O que diz quem defende o projeto? Em defesa de seu projeto, o deputado Jean Willis afirma que ele lida de forma pragmática com o fato de que a prostituição existe
apesar de ressalvas que possam existir à prática, e que manter a profissão sem um marco legal não ajuda as mulheres que trabalham na área. Se há um serviço, há demanda. A sociedade que estigmatiza e marginaliza a prostituta é a mesma sociedade que recorre a ela, afirmou em entrevista concedida em março de 2016 à Agência Brasil. Para ele, a ilegalidade permite os abusos dos cafetões e cafetinos, os abusos da polícia, a propina, a repressão e a violência. Em entrevista ao Nexo, Cida Vieira, presidente da APROSMIG, Associação de Prostitutas de Minas Gerais, afirma que a regulamentação deve fortalecer e dar visibilidade à categoria das prostitutas, o que poderia impulsionar políticas públicas para essas trabalhadoras. Cida Vieira defende a proposta de regularização das casas de prostituição, que permitiria às prostitutas cobrar condições de ventilação e higiene melhores. Embora a prostituição seja autônoma, precisamos olhar para os locais em que ela acontece. A sífilis e a tuberculose estão voltando com tudo, diz. A garota de programa Luísa, que trabalha entre Rio de Janeiro e São Paulo, afirmou em entrevista concedida por e-mail ao Nexo: a regulamentação significaria iniciar um processo de desmarginalização de uma profissão que existe às cegas e movimenta um mercado gigantesco. Evita que pessoas que trabalham nele sejam ignoradas pela sociedade, pelo Estado e exploradas, inclusive, pelos que usufruem de seus serviços. Ela disse que, da primeira vez que leu o projeto de lei Gabriela Leite, enxergou o ponto que libera o repasse a terceiros de 50% do rendimento como um retrocesso. Hoje ela avalia, no entanto, que isso pode ajudar a manter locais que garantem algum nível de proteção às prostitutas mais vulneráveis. Isso vale, segundo ela, principalmente no caso das trans, as mais marginalizadas, estigmatizadas e excluídas da sociedade e que muitas vezes trabalham inseguras nas ruas. Seria muito fácil para mim, como acompanhante de luxo privilegiada, dizer que todas deveriam ter total autonomia em seu trabalho, quando eu não preciso andar em guetos para sobreviver. Ela também rebate a ideia de que a prostituta é necessariamente uma vítima do machismo. A experiência da prostituição subverte muito mais do que se imagina. Dentro da prostituição eu vi a possibilidade de me libertar do papel que se espera de uma recatada e do lar, e mesmo de uma feminista. De propor novas estéticas, propor o sexo que eu quero sem moralismo e conversar sobre coisas e com pessoas que nunca conversariam, porque a proposta é controversa. Parte do movimento feminista no Brasil tem crítica à regulamentação da prostituição. Ao Nexo, Clarice Goulart Parades, que participa do grupo Marcha Mundial das Mulheres, criado em 2000, afirma que liberar o repasse a terceiros de 50% da receita obtida pela prostituta é, na prática, institucionalizar a cafetinagem, que atualmente é crime independente da quantia repassada. A Marcha Mundial das Mulheres também afirma que a lei não traz política de assistência para quem vive da prostituição e não resolveria a vulnerabilidade a que profissionais do sexo estão expostas atualmente. Outro ponto que leva à desconfiança foi o momento em que o projeto de lei foi apresentado, às vésperas da Copa do Mundo, sediada pelo Brasil em 2014. Prostitutas foram incluídas no debate, o que Clarice Goulart considera positivo. Ela pondera, no entanto, que em vários outros países que sediaram a Copa se tem notícia de que esse processo de flexibilização da legislação em relação à prostituição também aconteceu.
como se a tarefa do país que cedia o evento fosse também a de oferecer corpos femininos no mercado para a satisfação do prazer sexual masculino. Há ainda uma crítica conceitual à proposta. Para parte do movimento feminista, a normatização da prostituição dialoga com a ideia de que há uma sexualidade masculina irrefreável que precisa ser saciada mesmo sem consentimento do outro. Um dos pilares da cultura do estupro. A interpretação é de que a regulamentação trata o consentimento como mercadoria e que ocorre uma comoditização do consenso. Como o consentimento sexual pode se tornar algo vendido e comprado e nós continuamos a falar com uma cara séria sobre haver conceitos como relacionamentos sexuais saudáveis e consentimentos verdadeiros. Escreveu em junho de 2016 a feminista Kate Bannier ao jornal britânico The Guardian. A regulamentação na prática. Em artigo de opinião publicado em outubro de 2016 na revista Forbes, Simon Hedlund, pesquisador de políticas públicas que foi conselheiro sobre igualdade de gênero do primeiro-ministro da Suécia, afirma que há alguns indícios de que a demanda por serviços sexuais aumenta em países que os regulamentam. Por exemplo, a prostituição foi legalizada em 1999 na Dinamarca. Entre 2000 e 2009, houve um aumento de 40% no número de prostitutas no país. Os clientes têm, no entanto, em geral, poucos elementos para diferenciar aquilo que é atividade legal do que é ilegal. No caso brasileiro, a prostituição já não é ilegal, mas o projeto de lei Gabriela Leite permitiria também casas de prostituição. Para seguir a lei, clientes teriam o desafio de identificar locais em que o limite de 50% da renda do programa recolhida por um terceiro fosse respeitado, ou em que as prostitutas se organizassem em cooperativas. O temor é que, incapazes de fazê-los, estimular-se-ia o mercado ilegal, que envolve inclusive o tráfico humano. Publicada na revista científica World Development, em janeiro de 2013, a pesquisa A Legalização da Prostituição Aumenta o Tráfico de Pessoas analisou o caso de 150 países e concluiu que países onde a prostituição é legal têm uma quantidade maior de tráfico humano reportada. Em seu artigo, Hedlund ressalta, no entanto, que a pesquisa deve ser encarada com cautela. Os dados sobre tráfico sexual são em geral ruins e fazer pesquisas sobre esse tópico é sabidamente excepcionalmente difícil. A preocupação com o tráfico sexual ocorre também no Brasil. Em entrevista concedida em março de 2016 à Agência Brasil, Tânia Navarro Soen, historiadora da Universidade de Brasília, afirmou que a legalização da prostituição incentiva o tráfico ignóbil, imundo e nojento que força as mulheres a se prostituírem. É um ato que só favorece os homens e o patriarcado. Mulheres não são mercadorias, são pessoas. A argumentação de Tânia Navarro Soen não tem sentido, uma vez que prostituição não é coisa exclusiva de mulheres. Homens também prostituem, e em vez de, como ela diz, estimular o tráfico ignóbil, imundo e nojento que força as mulheres a se prostituírem, a regulamentação pode até facilitar a investigação e combate a esse tráfico. As pessoas que prostituem, em grande parte, escolhem essa atividade porque nela conseguem ganhar muito mais do que com um emprego comum. Se algumas o fazem por não ter outra oportunidade de trabalho, não estão em condições tão diferentes da maioria das pessoas que exercem uma determinada profissão não por gostar dela, mas por não encontrarem outra melhor para se manter. E a conclusão da revista World Development pode conter engano, como ressalta Simon Hedlund, uma vez que onde há regulamentação o tráfico humano é descoberto com mais facilidade e onde não há,
fica muito mais crimes encobertos. A regulamentação é o caminho.